Ao nascer de novo, ou seja, quando a gente aceita Jesus em nossa vida, nós nos colocamos perante Deus em uma posição de justo, que é uma posição que a gente nunca devia ter saído, né? Então, porém, muitas pessoas não conseguem ter um bom relacionamento com Deus porque elas se sentem culpadas. E por causa dessa culpa, elas acabam se condenando por muito tempo. Sabendo de tudo isso, a pergunta é a seguinte: qual a importância da justiça de Deus para as nossas vidas? Ótimo, uma boa pergunta, excelente pergunta, Fabi. Olha, é o seguinte, quando nós não conhecemos Deus ou quando nós não temos um relacionamento com Deus, ou mesmo aqueles que já estão em Cristo não têm, eles acabam sempre se condenando e sempre achando que Deus é aquele carrasco, ou Deus é como aquele policial que está sempre vigiando, e se a gente fizer alguma coisa errada, esse policial que é reportado em Deus venha nos buscar, está sempre ao nosso encalço para nos punir, nos castigar. Quando nós nascemos de novo, quando nós vamos para Jesus, Fabi, a gente tem que entender isso. Nós muitas vezes não sabemos o que está acontecendo conosco, porque a conversão, ela acontece dentro de nós, aquilo que nós chamamos de homem interior ou no nosso coração. Porém, nós precisamos ainda o trabalhar de Deus na nossa mente, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos. E o que a gente traz? A gente traz uma bagagem muito grande, né, de coisas que foram impressas em nós, como o medo, a culpa, a condenação. E o que a gente faz? A gente acaba transportando isso para Deus. Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Então, o que a gente vai se ver? Como se a gente não fosse importante, como se a gente não valesse nada, como se a gente fosse alguém que Deus apenas tolera. Mas quando nós nascemos de novo, né, quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós cremos em Jesus e aceitamos Jesus, nós não somos mais tolerados diante de Deus, nós nos tornamos agora filhos. Então esse sentimento de culpa, esse sentimento de condenação, ou também, Fabiane, de querer agradar a Deus, ele acaba com a consciência de justiça, ele acaba diminuindo na nossa vida. Por quê? A gente precisa explicar também, para nós entendermos, o que é essa posição de justiça. Justiça é um termo jurídico, e a definição mais simples e básica é a capacidade ou habilidade de nós estarmos diante de Deus sem medo dele, sem o senso de culpa, sem o senso de condenação e principalmente sem o senso de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse acontecido na nossa vida. Porque o que separa o homem de Deus? É o pecado. Então esse senso de pecado ele fica muito marcado na pessoa quando ela nasce de novo. Mas olha, uma das primeiras coisas que uma pessoa que nasce de novo vai para Jesus e se converte deveria ser bem impressa e bem ensinada nela é que Deus já jogou fora todo medo, que aquele que é filho de Deus não precisa ter medo de Deus. Ele não precisa estar sempre se escondendo de Deus. Foi o que aconteceu com o homem original, lá em Adão. Quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez, se escondeu de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, esse senso de medo, ele deve ser perdido em nós. João, nas cartas de João, ele diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora o medo. Então, esse medo deve ser lançado de nós. E nós estarmos hoje diante de Deus, aceitando-o como ele é e como nós somos. E o que Deus é? O nosso Pai. Porque esse senso de medo, ele já vem na nossa vida. Né? Existe um medo natural que faz parte dos nossos 4 ou 5 sentimentos básicos. Mas o que a Bíblia fala? Que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Inclusive a gente não precisa ter um medo de Deus, mas vê-lo como de fato ele é, o nosso Pai. Sim. Porque isso era na velha aliança, né? Que tinha muito essa questão, que como Deus era justo, né? Isso. Então, até quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler lá em Gênesis e disse assim, meu Deus, mas Deus era... Aí veio assim, justo. Então, né? Olha, não te cortando, mas qual que é a frase mais usada pelos crentes equivocados que não conhecem a palavra? Deus é amor, mas também Deus é justiça. Sim, ele é justo. Deus é um Deus justo, mas antes de tudo ele é amor. E algo que eu falo sempre, aquela frase que os crentes também usam. Se não vem pelo amor, vem pela dor. No anzol do divino pescador. Não, queridos, a Bíblia fala que nós vamos ao Senhor pelo amor, porque pelo amor é que nós fomos atraídos.
Espíritos. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículos 2 e 3. Sim. Então, esse senso de medo, porque se nós somos considerados justos pela obra de Cristo Jesus na cruz, porque não é pela minha justiça. Ou seja, Fabiane, Deus não vai me amar mais porque eu sou bonzinho. Mas Deus vai e me ama antes de nós sermos bonzinhos. Sim. Antes de nós sermos filhos dele, ele já nos amava. A Bíblia diz que, Paulo diz que quando nós éramos inimigos de Deus, nós já tínhamos o amor dele. Então não é a nossa justiça própria, aquilo que eu faço para Deus me amar. Sim. Mas é a justiça que veio de Cristo em nós. O texto muito simples, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ou ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, esse termo justiça, diante de Deus hoje, eu sou considerado reto, eu sou considerado aceito, eu sou considerado amado, eu sou considerado bem-vindo à presença de Deus. Sim. Isso deve ser algo, né, de justiça, deve estar impregnado na nossa consciência. Mas o que acontece? Muitos não são ensinados sobre isso. E é algo bem simples. Justificação pela fé faz parte do Evangelho de Cristo. Porque Paulo diz que é no Evangelho que nós conhecemos a justiça que vem de Deus. De fé em fé, que o justo viverá da fé. Sim, que é na palavra, né? Porque a palavra é amor, né? A palavra, Deus é amor, que é a palavra. Então, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente lê a Bíblia, ali a gente vai conhecendo Deus. Exatamente. Né? E aí que a gente vai se vendo, porque realmente a gente não é merecedor. Nós somos merecedores pelo que Jesus fez na cruz, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente se tornou justo perante Deus. Exatamente, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, e não pelos feitos que a gente faz aqui na Terra. Exatamente. As obras não nos tornam justos, Fabiane. Sim. Nós somos justos e porque nós somos justificados por Deus em Cristo é que nós praticamos boas obras. Mas eu não posso inverter a ordem. Então eu farei coisas para Deus para Ele me amar mais. Ou eu não farei para Deus me amar mais. Mas o que a gente tem que aprender? Que Deus, Ele nos ama. Claro que a nossa carreira cristã, nossa jornada cristã, à medida que nós vamos conhecendo Deus através da palavra, muitas coisas nós vamos deixando, muitas coisas nós vamos aprendendo. Porque o que Jesus disse em João 8,32? Conhecereis a verdade, e o conhecimento da verdade é que nos coloca em liberdade. Porque hoje a gente vê muitos crentes que se tornaram escravos da religião. Sim. E Deus, a gente sabe algo que é importante, que Deus não é religião. Sim. Porque a religião vem do latim religare, que quer dizer ligar o homem a Deus. Mas o que liga o homem a Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém.